Hello guys, Teacher Egla mais uma vez aqui para mais uma aula, videoaula para vocês, ok? Essa aula vai ser um pouco de conteúdo de vocabulário e um pouco de gramática, né? Resumindo tudo que a gente já trabalhou até hoje. Pode passar? Então, basicamente, o conteúdo vai ser os verbos de ação, o verbo to be, no caso, no passado, né? Was e were, e partes de uma cidade. A gente vai fazer uma comparação, no caso, o que tinha, o que tem e o que não tem, o que tem, basicamente usando o there was e o there were, ou there are, né? Aquela expressão que a gente viu na outra videoaula. Então, se você não assistiu aquela videoaula primeira, por favor, volte nela, senão você vai um pouco boiar aqui, ok? Aqui eu tenho algumas ações que eu tirei lá do livro de vocês, né? Para a gente trabalhar was e were, no sentido de eu estava em determinado lugar fazendo uma determinada atividade, né? Então, verbos de ação. Então, estar em um restaurante, por exemplo. Fernanda was at the restaurant. Então, Fernanda estava, she was at the restaurant, ok? Vendo as meninas ali, parece que elas estão saindo, parece que é uma escola, né? Então, they were at the college, né? Elas estavam na escola, né? O MASP ali, né, que é o Museu de Arte lá em São Paulo. Por exemplo, they were at MASP. Eles estavam no MASP, né? Então, basicamente, eu vou usar esse verbo to be para expressar que alguém estava fazendo alguma atividade. Então, eu usei was para eu uso, né? Was para I, eu, he, she, it, ele, ela e algum objeto, ok? A cadeira estava aqui, it was here, estava aqui, né? E o were eu vou usar para as pessoas you, tanto no singular quanto no plural, we, nós e they, eles, ok? Passando. Para praticar, eu vou querer que vocês trabalhem um pouco desse was e were. De que forma? Talk about 3 important people in Brazil in the past. Vocês vão escolher 3 personalidades brasileiras que contribuíram para a história do Brasil. Como assim, professora? Vocês vão escolher, sei lá, um exemplo, Tarsila do Amaral. Ela foi uma importante artista, né, no nosso meio. Escolhi lá o Santos Dumont. Olha como é que eu coloquei a estrutura ali do Santos Dumont. Santos Dumont was a Brazilian aeronaut. Ele foi o quê? Um aeronauta, né, brasileiro, inventor, né, inventor, e sportman. Ele era esportista também, tá? Que mais? O que eu posso falar usando o verbo to be a respeito de Santos Dumont? He was born in Palmira, ele nasceu em Palmira. E a curiosidade é que Palmira era realmente o nome da cidade que ele nasceu. Mas depois da pessoa que ele se tornou, da importância que foi Santos Dumont, a cidade de Palmira se tornou Santos Dumont. Então, Santos Dumont, em Minas Gerais, é, na verdade, a primeira cidade com o nome de Palmira, ok? So, he was born in Palmira, Santos Dumont, Minas Gerais, ok? He was born in 1873. Professora, como é que fala mesmo a questão do ano? Antes de 2000, eu vou falar em par. Como assim? Eu tenho ali 1873, então eu vou usar 1873, eu vou falar 1873. Como é que eu falaria 1873 em inglês? 1873, ok? Então, he was born in 1873. Depois de 2000, eu vou usar a expressão 2000. Então, nós estamos no ano de 2020, ok? Então, de exercício, só voltando para a gente recapitular, quero que vocês escolham 3 personalidades brasileiras que contribuíram para o Brasil, ok? E vocês vão usar mais ou menos naquela estrutura ali, usando o verbo to be, ok? Próximo. E aqui a gente entra no nosso segundo tópico, né, da unidade 2, que é comparar partes de uma cidade usando as expressões there is, there are, there was and there were. Eu tenho uma cidade ali bastante expressiva, que é a cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, que ela nos anos de 1970, essa cidadezinha mais pacata, uma cidadezinha com casas mais baixas, né, não tinha tantos automóveis, assim, a gente vê mais terra, a gente vai ver mais água, e nós temos nos dias de hoje, né, que é a cidade muito atraente pelos prédios altos, né, conhecida pelos prédios mais gigantes, né, os arranha-céus, né, que mais? A gente tem muita aglomeração ali de construções, né, muito concreto, nós vemos ali uma cidade mais apertada e muito vertical, né?
Então a gente pode usar essas expressões que tinha ou tem, tudo para expressar o que a gente está presenciando nessa frase. Como assim? Vou pensar um exemplo aqui para vocês. In this picture, nessa primeira imagem, there is a lot of houses. Tem muitas casas. Eu usei there is, tem muitas casas, né? There are many houses, tem muitas casas no plural, né? Mas se eu quero dizer aqui, ó, que não tem tantas casas, mas tem muitos prédios, there aren't, não tem, né? There aren't many houses, não tem muitas casas. But there are, mas tem, né? Mas tem many buildings, muitas construções verticais. Então a ideia de buildings é prédios, tá? E assim por diante. Então dá para eu comparar usando essa expressão. There is, there are, there was and there were, ok? Se você tiver alguma dificuldade nesse assunto, você pode voltar na nossa primeira videoaula. Próximo. Então, o que eu quero que vocês pratiquem? Professora, é um pouco confuso? Eu não acho, de forma alguma. São 4 expressões que você vai usar olhando a questão do passado e do presente e ver se está no singular no plural. Eu até expliquei para vocês para analisar qual eixo a gente está falando, né? Então, volta naquela última aula que eu fiz para vocês sobre esse assunto. Para praticar, eu quero que vocês escolham uma cidade. Eu sugiro escolher Brasília. Eu sou uma pessoa apaixonada pela nossa capital. Nasci no plano piloto. Eu sou sinceramente in love, apaixonada pela nossa capital. Eu quero que vocês trabalhem, no caso sobre Brasília, porque lá na década de 60, né, como é que ela era quando ela foi inaugurada, em 60 mais ou menos, em 70, e como ela é hoje. Por que Brasília, professores? Porque daqui uma semana mais ou menos, né, ela vai completar no dia 21, 60 anos. Então, para refletir o que a gente tinha antes aqui em Brasília, como é que era e como ela está hoje, eu quero que vocês... É uma sugestão, pode escolher outra cidade? Pode, porque tem muitas outras cidades expressivas para vocês compararem. Por exemplo, lá no Emirados Árabes, que eu tenho cidades onde era totalmente chão e hoje são totalmente cidades verticais, né? Então eu quero que vocês escolham uma cidade que realmente mudou, né? E vocês escrevam, um parágrafo a respeito dessa cidade, o que tinha, o que tem, o que não tinha, usando essas expressões, ok? No próximo slide, eu acho que é isso, pessoal. Acho não, tenho certeza. Thank you so much, muito obrigado. Qualquer dúvida, use a nossa plataforma lá no Google Classroom, tire suas dúvidas, pergunte mesmo, nós estamos aqui para auxiliar vocês e para que isso passe mais rápido possível com vocês estudando em casa, ok? See you next class, bye bye.